Já na unidade 4, a gente vai falar sobre as artes do divino, né? O divino nas artes. Como que as artes são utilizadas para representar o divino em suas diferentes épocas, né? Porque, por exemplo, nós estávamos falando até agora da época medieval, onde o catolicismo tinha grande força, então era tudo muito voltado para a religião católica, para falar de Cristo. Agora, nas outras civilizações que nós temos, cada um tem o seu jeito, tem a sua quantidade de deuses, muitos são politeístas, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho agora. Durante a história da humanidade, a representação do sagrado sempre esteve presente nas diversas culturas, desde os primórdios até a contemporaneidade. A seguir serão apresentados, né, essas visões. Então vamos lá. No Egito, eles eram politeístas, tá? E eles vêm trazer essa ideia do divino, de que o deus deles, no caso, era o próprio faraó, que ele iria morrer, iria retornar como um ser divino. Então todas as músicas, danças e os desenhos tinham essa representatividade. Então vai ter sempre o desenho do faraó, que para eles eram o ser mais divino. Eles eram politeístas, acreditavam em outros deuses, mas esses deuses eles eram entendidos apenas como um caminho, como instrutores, né? Estavam ensinando para esse faraó, que é seu deus maior. Então eles eram orientadores, eles ajudavam, eles auxiliavam o faraó, né, para que quando ele morresse e voltasse como um deus, voltasse sempre grandioso, tá bom? Aqui nós temos Você sabia, saiba mais, conheça os principais deuses do Egito. Só colocar aqui o celularzinho, QR Code, e vocês ficam conhecendo, tá bom? Já na segunda maior civilização do mundo que nós temos, que é a Mesopotâmia, eles também vão ser politeístas, tá? Eles também têm essa ideia do politeísmo. E aí, no caso, a maior parte da população, constituída por povos sumérios, babilônicos, assírios e caldeus, também acreditava em diversos deuses. E eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham deuses com comportamentos e pensamentos semelhantes aos humanos, mas tinham aqui, ó, o corpo de animais, tá vendo? Que nem esse daqui, por exemplo, ele tem um corpo de um leão com asas e a cabeça de um homem. Então, quando fala desse antropomorfismos, eita, enrolou a língua, antropomorfismos, ele, no caso, ele vai tratar da mistura dos animais com os seres humanos, tá? Então, eram criaturas legendárias que guardavam a entrada dos templos e se apresentavam geralmente em pares. Além das civilizações egípcias e mesopotâmicas, todos os povos apresentavam sua maneira de ver o sagrado ao longo da história, utilizando-se da imitação da natureza e das formas simbólicas. Essas representações fazem parte da vida dos seres humanos e estão presentes em todas as culturas ao redor do mundo, ok? O divino na cultura brasileira, os nossos índios também eles vão acreditar nos deuses da natureza, então o deus da água, o deus do fogo, o deus do sol, então eles vão estar representando através disso. Então o divino é encontrado praticamente em todas as manifestações culturais indígenas brasileiras, integrando a sua vida cotidiana, porém não na forma de imagens exatamente, né? Mas sim de manifestações, emoções, intuições e sensações. Então tem aqueles rituais onde eles acendem cachimbos, tudo, e fala, né, que o Deus está ali, o Deus dele, Deus da água, Deus do sol, está revoltado ou está feliz com eles. Então eles vão ter mais essa ideia. São pequenos momentos em que eles se vestem como o Deus que eles imaginam para fazer ali alguma cerimônia, mas é muito raro, tá? Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, os mais de 1000 povos indígenas que aqui viviam já tinham uma cultura religiosa rica, em estreita ligação com as forças da natureza. Então a gente vai encontrar pequenos objetos, pequenas esculturas, né, na nossa cultura indígena. Apesar de ela ser riquíssima, não se tem muitos relatos, não se tem muitos artefatos assim de pintura, mas tem esculturas, tem roupas, tem muita coisa que vai representar os deuses deles, né? Aqui no caderno de desenho vai pedir para que seja feito um personagem, ó, em uma folha separada, desenhe e descreva com suas palavras e imaginação que atributos ele teria, né? Para vocês criarem um personagem. Aí faz um caderno de desenho direitinho, ok?
Aqui vem contando alguns deuses, algumas histórias. Ó. Atualmente, entre os guaranis do sul do Brasil, Nanderu, que quer dizer nosso pai, também pode ser grafado Nanderuçu ou Nanderuvuçu, nosso pai, né? Então são os deuses em que eles acreditam. O deus Tupã, né? São todos esses, mas é muita história, mais do que a representatividade. Eles gostam mesmo de símbolos geométricos, assim, para colocar no corpo. Então tem toda uma crença, toda uma religiosidade, mas vai ser muito difícil você ver o desenho de um deus indígena. Muito difícil. O divino na Grécia Antiga, os gregos antigos eram politeístas, assim como os egípcios e os mesopotâmicos. Na Antiguidade, seus diversos deuses eram vistos como seres superiores, apresentavam forma, qualidades e defeitos semelhantes aos dos humanos e pareciam muito com os humanos. Eles eram muito maiores, eram 5, 6 vezes maiores, a ideia deles, né? Que eles eram como se fossem gigantes, tá? Era a única diferença que eles tinham dos seres humanos, ok? Então, na mitologia grega, o que é a mitologia grega, né? Um conjunto de narrativas que envolve deuses, heróis, entidades, divindades ou coisas fantásticas, bem como homens mortais. Ela foi criada para discutir o sentido da vida, responder grandes questões do mundo, tentar esclarecer o que acontece após a morte e explicar o comportamento dos seres humanos, o destino, os fenômenos da natureza, os acontecimentos históricos e fatos públicos, políticos, econômicos e sociais, entre outros aspectos da vida em sociedade, ok? Aí, por fim, nós vamos falar do divino na arte africana, africano e afro-brasileiro, tá? Então, os africanos também são politeístas. É uma arte difícil de ser explicada, de ser representada, porque na África existem muitas etnias, existem muitas tribos, diversas tribos. Então, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de representar a sua religião. Então, são muitas, a gente vai falar só de algumas, tá? Então, a expressão artística de muitos povos africanos está muitas vezes estreitamente relacionada a aspectos religiosos. Contudo, de uma forma geral, não anela o objetivo de celebrar a divindade que acontece em nossa visão ocidental, mas sim de proporcionar melhores condições de vida para o ser humano. Então são retratados apenas seres e divindades menores, geralmente por meio de esculturas e máscaras, né? Então a gente já viu bastante esculturas, carrancas africanas, isso se vê bastante. Tá? Então, ó, como há muitos povos africanos com diferentes línguas e diversidades, a religiosidade do continente africano é muito grande. Aí eu vou pegar uma só aqui para vocês. Ó. Na mitologia dos Yoruba, que são politeístas, existe a crença dos orixás, que é o que chega para nós, né? Da Umbanda, Quimbanda. Então, os espíritos ou deidades que representam uma de suas manifestações de Olodumare, que é um deus, né, para eles, o nome que se dá, enfim, no sistema espiritual ou religioso desse povo. O termo orixá é utilizado para se referir tanto ao panteão do Yorubá como aos próprios membros, tá? E só esclarecendo aqui, eles falam muito, ó, tem alguns deuses deles aqui, Exum, Ogum, Xangô, Iansã e Iemanjá. E vai falar-se também que durante a colonização, que hoje em dia, né, algumas pessoas falam que os deuses africanos são os mesmos deuses da religião católica, e não é. O que acontece? Na época, como eles não podiam falar sobre a sua crença, sobre a sua religião, então eles adaptaram, pegaram os deuses do catolicismo e viram que era mais próximo, as características que era mais próxima dos deuses deles, e aí deram essa nomenclatura para fazer uma associação, para que eles pudessem continuar falando ali sobre a sua religião. Mas depois que a escravidão acaba, isso é totalmente separado. Então, o que é católico, o que é da religião afro-brasileira é deles, né? Aí no jogo rápido vai pedir pra gente fazer um gibizinho, é bem legal contar uma historinha, tá? Aí vocês criam também no caderno de desenho. As atividades também, vocês podem fazer aqui na apostila, o Você Aprendeu, ok? E finalmente terminamos o nosso capítulo, nossa unidade, né? Nosso conteúdo do primeiro bimestre. Tá bom, pessoal?
Então até a próxima. Beijos, beijos. Vamos corrigindo aí tudo direitinho para deixar para a gente ter uma boa nota. Beijos, beijos, até a próxima.